Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário. Temos que ter esperança e confiança em Deus. Vamos fazer a prece para darmos início a mais uma sessão. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo por tudo, agradecendo pela assistência, pela proteção, que possamos vibrar amorosamente por todos aqueles que passam por dificuldades, sejam espirituais, sejam materiais, que a nossa vibração chegue até eles confortando, por todos aqueles que passam por provas, por expiações, que Deus renove a esperança. Nossa vibração por todos aqueles que desencarnaram, que sejam confortados, que sejam amparados, por companheiros nossos que partiram para o plano espiritual, que Jesus e os bons espíritos possam confortá-los. Que Deus ampare agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Deus nos abençoe, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vos estejas também. João 14, 1-3. O tema escolhido foi diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ao outro, conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral desta forma: mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana,
mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passa para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios em que cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, é uma recompensa passar por um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar, por terem persistido no mal. Esta passagem de Jesus aqui, de João, é muito confortante, porque ele nos fala que vai preparar o lugar e que depois ele voltará para nos retomar. E onde ele estiver, nós também estaremos. Então, é muito consolador essa situação, porque estaremos ali sobre a proteção de Jesus. E isso nos dá uma confiança para podermos prosseguir na nossa evolução. Né? Nessa citação, existem 3 pontos que ele também coloca: casa, morada e o que ele vai nos preparar. A casa seria a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, que nós podemos estar equilibrados, nós podemos estar numa situação tranquila, mas também afastados de Deus, afastado, do Pai. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos na morada dele, porque habitamos os mundos, habitamos a terra, então estaremos presentes na morada, só não estaremos em condição espiritual nesta casa. Esta casa. E ele estará ali sempre presente, nos preparando o lugar para que estejamos ou sejamos ali os seus discípulos, dos ensinamentos a espalhar a quem quer que precise. Assim, até mesmo, esse lugar será preparado para quando atingirmos a nossa perfeição ou ainda estivermos em estado de evolução, ainda buscando essa perfeição. Na casa, nesse capítulo, também se fala que a casa do Pai é o universo, que existem diferentes mundos. O primeiro deles depende, ou melhor, todos esses mundos, habitáveis ou não, eles dependem, como nos diz aqui, do grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, nós, habitantes de um determinado mundo ou planeta, somos responsáveis pela inferioridade ou adiantamento, porque nós estaremos colocando ali a nossa vibração. E, de acordo com a nossa bagagem evolutiva, nós estaremos concentrados em determinadas vibrações.
e daremos ao nosso mundo situações agradáveis, felizes ou de infelicidade e misérias, né? Ele vai fazendo, decorrente nessa leitura, das divisões do mundo. Por exemplo, mundos inferiores na citação é todo material. Este mundo está voltado totalmente para o lado material. Paixões e a vida moral quase inexiste. O orgulho, a vaidade, os sentimentos bem difíceis estão todos arraigados neste mundo inferior. Os mundos mais avançados, a vida é toda espiritual, né? Então, nós temos aí um mundo difícil, inferior, onde está ligado totalmente à parte material, mas também temos os mundos mais avançados, que é uma progressão, né? E que ele nos diz aqui que nós vamos transitando por esses mundos de acordo com a nossa condição espiritual, né? Essa caminhada evolutiva, ela se dará nos diversos mundos, onde há necessidade e o nosso empenho para que nós possamos sermos instrumentos do bem e também termos a aprendizagem ali dos ensinos de Jesus. Mundos intermediários, que é a mistura do bem e do mal, né? Esses mundos, eles não estão delimitados, não é alguma coisa fechada, partir daqui para acolá. Isso também vai dependendo da situação, né, de cada pessoa. Aqui na Terra mesmo, nós não temos essa diversidade de pessoas. Até nesse mesmo capítulo, ele vai nos informar, né, que numa cidade nós não temos a população não está no mesmo lugar, ela está em diversas situações. Existem pessoas que estão hospitalizadas, existem pessoas que estão encarceradas, outros estão em liberdades, outros saíram do hospital curados, outros permanecem naquele estado ali, né, de coma, entubado, enfim. E outros cumpriram a sua pena e já saíram dessa posição. Então, aqui na Terra, a gente pode presenciar, né, como um exemplo, essa situação de que estamos em mundos diferentes, né? E nós precisamos nos transformar, nos modificar, para que a gente possa modificar também este planeta, né? Este mundo em que nós estamos vendo. E Jesus está sempre ali a nos auxiliar ou a nos enviar algum espírito bondoso que vai fazer com que a gente seja aí abençoado por esses momentos de aclaramento das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? O Evangelho também é uma peça importante para que possamos nos melhorar moralmente. Mundos intermediários, né? Como eu disse, já há a mistura do bem e do mal. Mundos primitivos, as primeiras encarnações, são as primeiras encarnações, né? Onde os espíritos começam ali a sua caminhada de evolução. Então, apesar de nós já estarmos num mundo de provas e expiações, né, que é o planeta Terra, nós podemos voltar a esses mundos para ajudá-los a progredir, né? É como ele diz aqui no final, né? Essa ordem depende da nossa condição. Ela pode ser um castigo ou pode ser uma recompensa. E pode até mesmo ser uma oportunidade que o espírito requer para ajudar aqueles espíritos com quem ele tem afinidade naquele mundo. Então, alguns espíritos pedem para estar aqui na Terra em busca de aprendizado, mas também de auxílio àqueles companheiros onde foi criada ali uma simpatia, né? Um sentimento de amor entre eles e
querem que todos caminhem para essa evolução. Os mundos de expiações, provas e expiações. O mal predomina, como ele nos diz aqui, né? E ele se enquadra a Terra como estando presente nestes mundos de expiações e de provas. E por isso que nós vemos, né, e a explicação para as dificuldades terrenas, as dificuldades que nós estamos passando. Temos aí, né, nós estamos a caminho de uma transição planetária, mas ainda temos muito que caminhar para que a Terra se torne um planeta de regeneração. Então, isso explica todas essas misérias, como ele mesmo diz aqui no Evangelho, né, dos problemas ocorrentes aqui no planeta Terra. Mundos regeneradores, almas ainda expiarão, buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, esses mundos de regeneração, o amor já predomina. Muitas situações já serão modificadas, né? Então, como seriam até mesmo mundos onde a gente poderia renovar as nossas forças para buscar ali outras provas, né, que estão no nosso currículo espiritual. Mundo felizes, onde o bem supera o mal. Então, eles já são de uma categoria onde esses espíritos estão totalmente voltados a Deus e a prática do bem é uma constante. Mundos celestes ou divinos, onde só reina o bem. Então, celestes, onde estão esses espíritos puros da categoria de Jesus, não é? Então, nós temos aí como meta e como exemplo o nosso querido Jesus, né? Nosso querido Mestre, nos mostrando que é possível a gente evoluir, porque o Cristo, ele teve ali, né? Ele foi um espírito criado simples e puro, né? E simples e sem a sua bagagem. E a partir das encarnações ele foi chegando, né, a essa condição crística. Então ele é nosso exemplo. Outro detalhe que é importante nós ressaltarmos é que um espírito, ele não está ligado indefinidamente àquele mundo, né? Ele deve percorrer ali, pode encarnar mais de uma vez nesse mundo, como eu disse, buscando o aprendizado, a perfeição, né? Ajudar aqueles que necessitam, mas é uma questão de afinidade, porque ele pode, né, transitar pelos vários mundos em que o universo nos permite. Uma situação também importante, veja como Deus é tão bondoso, que é possível nós termos ali mundos transitórios, né? Onde nós vamos nos recuperar, onde nós vamos na espiritualidade, ou seja, né, na erraticidade, que é quando o espírito ainda está programando a sua nova encarnação, e ele pode permanecer nesses mundos transitórios. Então, no livro dos Espíritos, né, no capítulo 6, Vida Espírita, a questão 234, ele nos fala: existem, como foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Então, passamos por uma situação muito dolorosa numa encarnação. Desencarnamos. É possível, ainda na nossa condição, recuperarmos as forças para continuarmos, né, na nossa evolução? E aí os espíritos respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente.
espécies de acampamentos, de campos para se repousar, de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Então, como ainda são espíritos em dificuldade, espíritos que ainda estão, na erraticidade, como eu disse, e é um estado penoso porque o espírito quer progredir, mas ainda não lhe é permitido. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que os podem alcançar, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Então, são situações onde Deus, onde toda a espiritualidade permite que recobremos as nossas energias, que nos reformulemos, porque nesse mundo ele também vai poder aprender, né? A gente nunca vai ficar estável, pode refletir sobre os seus erros e buscar ali uma nova encarnação para que consiga, através delas, recuperar ali o seu processo evolutivo. Bem, leiam sobre esses mundos, no Livro dos Espíritos, existem várias colocações sobre a categoria dos espíritos, porque assim permite-nos conhecer um pouco mais sobre a grandeza de Deus. Espero ter ajudado, colaborado, em algum esclarecimento, que possamos ter um bom proveito sempre, dessa doutrina tão maravilhosa. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Hoje nós trouxemos do livro Divaldo Franco Responde, que são perguntas feitas ao Divaldo, em que ele fala sobre a ansiedade. A pergunta é feita a ele. A Organização Mundial de Saúde afirma que o século XXI é o século da depressão. Mas não só a depressão tem crescido muito, a ansiedade também. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, dedica-lhe um capítulo. Por que isso tem ocorrido? Por que essa ansiedade tem sido tão intensa nos nossos dias? Divaldo responde: porque o indivíduo não se conforma com aquilo que tem, que lhe é concedido. Procura ganhar o tempo de maneira inadequada com velocidade. Na atualidade, as informações viajam com muita rapidez, e o volume é surpreendente graças aos veículos de comunicação de massa, alcançando índices elevados, impossíveis de ser absorvidos. Essa busca sôfrega, desesperada pelas ocorrências externas, impede a vivência íntima, o contato com o ser profundo, desaguando em perversa ansiedade. Então, nesse primeiro momento, ele já fala uma coisa bastante importante, que vivemos uma época de grandes insatisfações, Ou seja, muitos de nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Então, essa busca desesperada, não valorizando o que tem, mas insatisfeitos pelo que não tem. E ele fala da questão das informações. Se a gente vê no passado que não existia internet, e-mail, as comunicações elas eram muito mais lentas, demorava-se às vezes muito tempo para qualquer notícia chegar até a nós. Claro que a tecnologia ela é bem-vinda, para o nosso desenvolvimento, quantos benefícios, quantas maravilhas a tecnologia traz, mas o problema não é a tecnologia, mas a maneira como nós lidamos com ela. Então hoje já existe um bombardeio, como ele fala, gigantesco de informações, e que podemos ficar angustiados por não acompanharmos tudo que nos rodeia, Então a gente percebe, por exemplo, essa ansiedade que vai gerando, Pessoas que ficam deprimidas porque não conseguem ler ali todos os jornais, não conseguem fazer todos os cursos que elas desejam, porque cria-se ali muitas vezes uma competição, uma cobrança excessiva, seja em relação às outras pessoas, seja em relação
a nós mesmos. E um sintoma dessa urgência que existe em tudo é, por exemplo, o WhatsApp, né? Em que se manda o WhatsApp, fica aquele desespero para ver se a pessoa leu ou não leu, se a pessoa não responde. Aí vem muitas interpretações, né? Que ela pode não ter gostado do que foi dito, de que ela não tem boa vontade para responder, de que ela deveria ter respondido rápido, mas há questões, às vezes, muito delicadas que elas demandam muita reflexão, né? Para que aquilo possa ser pensado, possa ser refletido. Às vezes a pessoa não está com acesso ali ao telefone, às vezes ela esqueceu o telefone no carro, esqueceu o telefone em casa, enfim, né? Mas você vê uma simples mensagem, isso gera ali toda uma ansiedade, todo esse sentimento de urgência, porque o ansioso, ele tem esse pensamento de que tudo tem que ser resolvido para ontem, né? Não existe ali aquela espera, aquele tempo de maturação que as situações às vezes exigem. Então ele fala que nessa busca, o ser humano ele vai perdendo ali com o contato consigo mesmo, né? E outra questão também que envolve essa ansiedade é que podem partir muitas vezes de pessoas que são perfeccionistas, né? Que querem ter ali o controle de tudo, das mínimos detalhes. E essa pandemia está vindo também entre tantos aprendizados, nos ensinar que nós não temos o controle de tudo, né? Por mais que nós planejemos, e nós devemos planejar, né, que sejamos prudentes, há situações na vida de todos nós que elas fogem absolutamente do nosso controle. Então aquela pessoa, por exemplo, que ela planeja uma viagem, né, primeiro que ela esperou tanto tempo para sair de férias, que seria um momento ali de alegria, que ela está com a família, um momento de descanso, mas vejam que se somos dominados pela ansiedade, até os momentos de lazer, eles se tornam um tormento. Então, no exemplo de uma pessoa que planeja uma viagem, ela quer chegar rapidamente ali no destino dela, né? Ela já fala para a família, olha, já se preparem, já vão no banheiro, porque eu não pretendo parar no caminho, né? A gente já leva algum petisco, alguma comida, porque a gente não vai parar para comer, enfim. Aquele caminho, o trajeto que seria prazeroso, né, de observar ali a natureza, o que circunda ali, né, ao longo do trajeto, aquela parada para o café que seria ali um momento, né, comer ali um pão de queijo, que seria um momento agradável, acaba tudo virando um momento de estresse, de problemas ali, de discussões entre família. Então, e de um momento que foi tão aguardado, que era o momento ali do descanso, né? Então vejam que a ansiedade, ela é natural na nossa vida, ela faz parte, né? Ela ajuda ali a nos manter alertas, né? Até do ponto de vista fisiológico, né? Quando a gente tem um momento de ansiedade, aumenta o cortisol, que é um hormônio que ele deixa a gente alerta, né? Por exemplo, se a gente vai sofrer ali uma investida de um cachorro, né? A ansiedade faz com que a pupila dilate, o coração acelere, ela deixa o nosso corpo pronto para uma reação. Mas quando isso se repete inúmeras vezes ao longo do dia, quando isso passa a ser uma constante, né? Esse hormônio que é o cortisol, ele é aumentado em excesso, e isso traz ali prejuízos graves ali para a nossa saúde física e emocional, né? Problemas gástricos, enfim, uma série de problemas que afetam o próprio metabolismo do corpo. Então, reforçando, a ansiedade, ela é normal, as preocupações, elas fazem parte do nosso dia, mas quando isso começa a prejudicar em muito a nossa vida, isso começa a ser um problema patológico, aí é uma questão bastante séria. Eu me lembro de um caso que achei interessante, de uma palestrante que ela foi falar exatamente sobre isso numa rádio. E ela usou o próprio exemplo dela. Ela falou assim, vejam, esse é um tema que eu já preparei inúmeras vezes, que eu já fiz inúmeras apresentações. Seria natural para essa ocasião aqui, ela falava daquele momento, que eu simplesmente desse uma repassada, né, uma atualizada de alguns dados, mas que isso não me provocasse nenhum pânico. E ela falou,
essa entrevista agora para mim foi motivo de muita preocupação, de uma certa tormenta. Então ela falou, esse é um exemplo de uma preocupação que deveria ser natural, mas ela foi exacerbada, ela foi amplamente, desproporcionalmente dada uma atenção a ela, ou seja, aquilo provocou um pânico de uma situação que deveria ser uma situação normal, porque ela já havia se preparado inúmeras outras vezes para uma palestra como aquela, para uma entrevista como aquela. Então vejam que a ansiedade, quando em tudo que a gente vai fazer, aquilo nos apavora, aquilo nos preocupa em excesso, aí é bastante preocupante. Então nós temos que procurar ali a serenidade, né? Estarmos com o nosso pensamento ligado a Deus, sempre lembrando aquela frase, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita, né? Então fazermos a nossa parte, né? Aí sim colocamos ali na mão de Deus, entendendo que por mais que a gente se esforce, isso quando a gente se esforça, porque às vezes também a gente acaba sendo relapso, mas mesmo que a gente faça o nosso melhor, é natural que a vida apresente situações ali imprevistas, né? Isso faz parte ali da nossa caminhada, como de todas as outras pessoas, isso faz parte do nosso aprendizado. Então, a ansiedade excessiva, ela leva esse sentimento de controle, de posse, né? Que nós não somos Deus, nós estamos longe de querer ali conseguir o controle das coisas nos mínimos detalhes. Então, se a gente planeja, se esforça, mas se alguma coisa sai fora do previsto, quanto mais nós ficamos irritados, até nós damos mais brechas para influências de espíritos que querem que aquelas situações ocorram, aconteçam, né? Então nós temos até que em algumas situações até rirmos dos nossos próprios erros, não supervalorizando coisas que às vezes são pequenas, mas nesse desejo do controle a gente acaba criando ali um pavor de todas as situações que precisam ser enfrentadas. Ele diz aqui, os modernos tratadistas da questão asseveram que sofremos uma fissão em nossa psique durante o processo de evolução antropológica. O que antes era unidade, agora se apresenta em caráter duplo em nossa mente, eixo, ego, self, parecendo que somos dois eus, um angélico, um demoníaco, que ficou muito bem caracterizado na obra de Stevenson, O Médico e o Monstro. Está referindo aqui ao livro, ao filme O Médico e o Monstro. Esse bem e esse mal, muitas vezes, lutando em nosso íntimo, desgastam-nos, levam-nos a armazenar conflitos e inquietações maiores do que podemos suportar. Então vejam que esse conflito que existe dentro de nós acaba levando ali a inquietações maiores do que a gente pode suportar, né? Então é muito importante que pensemos quais são as nossas preocupações e quais são as nossas preocupações que de fato elas são produtivas, que elas são importantes, aquelas nas quais eu tenho o poder de influenciar. Porque senão nós vamos perceber que permeiam ali o nosso pensamento tantas preocupações que elas fogem do nosso controle. Eu não tenho como controlar a atitude das pessoas, o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas vão falar, né? Enfim, é como se a gente vê às vezes boatos em algumas empresas que elas podem fechar, ali cria-se toda aqueles comentários entre os funcionários, né? E, às vezes é uma empresa até que não tem sede no Brasil, que as decisões talvez não dependem nem totalmente do gestor aqui no Brasil. Então o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Posso mudar, eu não tenho o poder de mudar isso. Eu posso sim manter o foco no meu trabalho, fazer o meu melhor, né? Até porque fazendo o meu melhor isso pode ser determinante se eu fico ou não, mas eu não tenho esse poder de decidir de uma decisão que às vezes está nas mãos de um CEO, de um presidente até fora do país. Enfim, é só um exemplo para a gente pensar que há situações que elas fogem ao nosso controle, que nós não temos o poder de controlar ali. A nossa ansiedade às vezes quer que a gente tenha o controle das mínimas coisas. Isso tira ali a naturalidade da vida, a alegria da vida, porque os momentos bons chegam e nós estamos de tal maneira mergulhados nas preocupações que nós não sentimos esses momentos bons,
que nós não percebemos, que nós não vivenciamos, que nós não agradecemos. Esses momentos que seriam ali importantes para nos reabastecer, para nutrir ali a nossa esperança, né? Então, selecionemos bem o que são as preocupações de fato importantes daquelas que não fazem sentido porque não nos levam a nada, só tiram ali a nossa paz, a nossa serenidade. Ele diz, ao mesmo tempo gostaríamos de acompanhar o processo da evolução, estar a par dos acontecimentos, participar dos eventos, surgindo-nos o medo de ficar na retaguarda, e como efeito somos devorados pela ansiedade. A ansiedade é um fenômeno psicológico natural que tem lugar quando estamos esperando algo, né? Quando encontramos-nos na expectativa de um acontecimento bom ou mal, então é natural a ansiedade. Em casos dessa natureza, a ansiedade é considerada normal. Mas quando experimentamos palpitação, temos sudorese fria, né, aquele suor intenso e frio, começamos a experimentar dores de cabeça, problemas de natureza digestiva, já se encontra instalada uma ansiedade patológica. Esse é o século, sim, dos ansiosos, que poderíamos acrescentar como sendo dos insatisfeitos. Estamos sempre querendo mais, sem possibilidade de administrar o que já temos. Então ele nos fala aqui dos sintomas até físicos, né? E fala também dessa insatisfação permanente em que nós vivemos, sempre nessa busca desenfreada. Então é muito importante fazermos ali uma pausa, essa reflexão, procurarmos uma atividade que nos faça bem, né? Sem essa cobrança tão excessiva, esse desejo de controlar ali tudo, né? Isso exige ali humildade para que a gente olhe para si mesmo e perceba, né, que às vezes até a gente precisa de ajuda, que nós, em alguns momentos, precisamos compartilhar essas angústias, essas ansiedades com alguém ali que possa nos ajudar. Então fica aí para a nossa reflexão, né? Mais uma vez, aquilo que temos aprendido nessa fase de pandemia, um dia de cada vez, né? Vivermos o presente, valorizarmos o presente, agradecermos pelo que de bom nos chega, sim, planejarmos, fazermos o nosso melhor, mas lembrando aquilo que se diz, que o plantio é nosso, né? A semeadura ela é nossa, mas a colheita nós colocamos na mão de Deus, entendendo que Ele, como sendo justo, soberano, perfeito, Ele vai saber exatamente aquilo que chega às nossas mãos no momento certo, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Frei Fabiano de Cristo, os Espíritos amorosos, amparem a nossa família, a todos os lares da terra, a todos os que sofrem do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.